E aí, pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai fazer total referência com a aula passada, que foi sobre o quê? O sistema nervoso. Hoje, iremos adentrar um pouco do sistema sensorial. Mais precisamente o quê? A visão. O nosso título é o seguinte, né? O sistema sensorial, como é a visão nos diferentes organismos. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre eles. E olha, antes da gente iniciar o sistema sensorial, eu quero chamar a atenção de vocês para o estudo dos outros órgãos, que ao longo de outras aulas a gente vai entender um pouco melhor sobre eles. Mas, de antemão, eu quero que vocês lembrem dos 5 sentidos: olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar. Por quê? São nesses órgãos que vai estar o quê? As células especializadas, que é o nosso primeiro ponto dessa aula. Então você vai ter informações recebidas através de quê? De células especializadas. Nesse caso, não são as células que a gente conhece como neurônios, do sistema nervoso. Aquelas ali vão levar o quê? Informações para todo o nosso sistema periférico e central, que a gente viu, que é o quê? O encéfalo, a medula espinhal e os nervos. Aí outra coisa, essas células, elas estão o quê? Reunidas nesses órgãos. Então você vai ter um número X de célula na visão, na audição, no tato, para que a gente possa estar compreendendo essa sensibilidade. E o ponto principal é que elas precisam de um estímulo. Esse estímulo pode ser o quê? Um ruído, pode ser algo que você esteja vendo, pode ser uma comida amarga, adocicada. E aí sim, é bom lembrar que esses estímulos, eles serão o quê? Transformados em impulsos nervosos. Se tratando desses impulsos nervosos, que são transformados a partir de estímulos sensoriais, a gente pode destacar 4 pontos importantes. A questão da sensação. O que seria sensação? Pode ser uma sensação em relação a uma condição climática, que você está ali, ficou mais frio, ficou mais quente. Pode ser uma percepção do que você está também num ambiente e o seu corpo ele está sentindo alguma coisa mediante fatores externos. O comportamento também, que isso é uma característica muito marcante, e o controle da vida. Porque uma vez que você tem esses estímulos, você consegue também identificar certos problemas, doenças ou alguma coisa que está errada no seu corpo. Agora, afunilando um pouco mais para o nosso tema, que é sobre visão, eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente possa entender um pouco da evolução dos seres vivos em relação a esse órgão. Muitos animais, eles conseguiram, numa escala de tempo muito grande, desenvolver o quê? Estruturas capazes de detectar luz, que a gente conhece como olhos, ou globo ocular. Eu trago aqui para vocês algumas imagens que a gente consegue diferenciar uma visão humana para uma visão canina, de um cachorro, e vocês conseguem perceber que, por exemplo, o nosso feixe de luz, que é quando a gente consegue, a partir da incidência de luz, o nosso espectro, ele vai até determinada cor. Vocês podem ver aqui, roxo, lilás, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Já numa visão canina, você não tem o vermelho. E se você for prestar atenção, as nossas cores, ela oscila o quê? Entre amarelo, laranja e vermelho. Enquanto a canina é uma cor mais fria, né? O azul, e vai até um amarelo. Então ele não tem aquela cor mais quente. Como vocês podem ver nessa imagem. Essa moça que está com o cachorro dela, isso seria uma visão humana e uma visão canina. Como fica a visão de outros animais? Trago aqui a visão da cobra. Ela tem um espectro ainda menor do que de um cachorro e ainda menor do que dos humanos. Porém, a, a sua língua, que é o que? É outro órgão sensitivo, ela ajuda na percepção de quê? Da presa. Então ela consegue identificar através do calor onde aquele animal está localizado. Então ela consegue meio que visualizar através da temperatura. As borboletas, elas têm várias estruturas que formam o seu olho, que a gente pode chamar de ocelos, que é um olho simples. Ela só consegue visualizar quando está muito próximo do seu alvo, nesse caso aqui de uma flor, né, para ela tirar o pólen. Então ela tem que estar muito próxima. Aí você consegue já identificar assim que dentro dessa evolução desses animais, alguns têm as adaptações mais marcantes e que também correspondem o quê? À sua vivência naquele ambiente. E ainda falando da visão dos animais, é bom destacar os cefalópodes, que são os polvos e as lulas.
Por que eu estou destacando esse grupo? Dentro dos estudos taxonômicos, que a gente pode falar assim, pesquisadores eles conseguiram identificar que o olho do polvo, aliás, as estruturas que compõem esse olho, elas são muito semelhantes da visão humana. E ainda, ela consegue formar imagem, uma imagem nítida. Então, os moluscos do grupo Cephalópodes, eles têm lentes que formam imagens. Nessa visualização aqui dessa figura, vocês conseguem ver nervos ópticos, músculos, íris, lentes, espaço atrás da lente, corpo vítreo e a retina. Então, é praticamente um olho humano. Já sobre as aves, tem um estudo de Joe Smith, que em sua pesquisa ele conseguiu evidenciar, através de mais de 100 pássaros que ele catalogou, que eles têm uma incrível capacidade de acessar todo o seu espectro de cores, que alguns são invisíveis até para nós, seres humanos. Nessa imagem aqui, vocês conseguem ver, entre o roxo e o lilás, outras cores, aliás, subtons, assim como também o amarelo, laranja e o vinho. Então, olha a diferença de uma visão humana nesses ovos para uma visão de um pássaro. Ele consegue ver nitidamente. Então, isso também é uma característica evolutiva muito grande. E saindo um pouco dessa visão desses animais, eu trago um questionamento para vocês. Por que a visão é um órgão tão importante? Aqui nessa imagem, a gente consegue perceber alguns pontos. Primeiro, contornar obstáculos. Vamos imaginar que você está num ambiente que não está com tanta luminosidade, mas por você ter uma visão adaptada ou que você consegue evitar de bater em alguma coisa, então acaba ajudando. Outra coisa, localizar presas e alimentos. As aves de rapina, as corujas, elas conseguem localizar facilmente uma presa justamente pela inclinação dos seus olhos, que normalmente é para baixo. E como ela inclina um pouco a asa também em sentido ao solo, isso ajuda bastante ela a capturar aquele animal. Facilitar na fuga e o conhecimento de área. Porque, por exemplo, se você tem uma boa visão, você acaba tendo uma memória fotográfica, ou você consegue lembrar de pontos daquela área que você vive. E isso faz com que você fique o quê? Mais seguro. E olha, a gente falou bastante das estruturas oculares desses animais, e não adentrou tanto a questão do ser humano. Então, como é que ficam as partes do olho humano? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver rapidamente a complexidade desse olho. Você tem a pupila, a córnea, a câmara anterior, o ligamento suspensor de lente, a esclera, o cristalino e o nervo óptico. Então, são várias, e a retina, que vocês vão entender como é que a imagem é formada. Então, são estruturas altamente complexas e que ao longo da evolução elas foram sendo selecionadas. Falando um pouco sobre a pupila, existe uma variação de tamanho nela que é através da luminosidade. Um ambiente pouco iluminado, a pupila vai o quê? Se dilatar. E um ambiente bem mais iluminado, ela vai ficar num tamanho bem menor em relação a como ela estava antes. Essa característica aí, ela foi uma característica adaptativa, porque se você for pensar dentro da evolução do homem, antigamente ele vivia mais em florestas, então eram mais escuras, você não tinha tanta luminosidade, cavernas também, então foi toda uma evolução em relação a esse globo ocular. E até hoje, quando desliga a luz, ou você está no escuro, a tendência é que a pupila fique o quê? Grande. Pergunto a vocês, como a imagem é formada em nossa visão? Vamos entender. Aqui nessa figura vocês conseguem ver um globo ocular, ele está visualizando uma árvore. Então essa imagem ela vai passar pela córnea e pelo cristalino e vai se formar onde? Na retina. Na frente da retina. Então você consegue visualizar aquela imagem bem distante ou muito próxima e rapidamente você tem o quê? Uma resposta. Isso adentra a questão das células sensitivas, sensoriais. Elas vão estar identificando alguma coisa. Então na retina encontra-se cerca de 160 milhões o quê? De células sensíveis à luz. Não tem como falar da visão humana sem não identificar os problemas com a visão, porque é um órgão muito delicado e como a gente usa naturalmente, a tendência é que ele o quê?
tenha problemas. Eu destaquei aqui a pré-biospia e a miopia. A lente do olho ela é um pouco elástica e os músculos presos podem mudar a sua curvatura ou desviar os raios luminosos. O que seria isso? Você às vezes está coçando o olho, você tem uma batida aqui, você acaba ferindo. Isso pode mudar a direção do seu olhar. Às vezes você não percebe isso. Claro que um oftalmologista, no exame, ele vai identificar esse problema. Aí você consegue ver aqui, ó, a visão normal. O cristalino engrossa o quê? Para focar objetos próximos. Já na pré-biospia, o cristalino ele perde a elasticidade. Isso já é o quê? Uma vista cansada. E não vai conseguir focar o objeto de forma mais eficiente. Outros problemas que a gente acaba identificando com a visão é a miopia e a hipermetropia. A miopia, como vocês podem ver aqui nessa imagem inicial, você vai ter a lente do olho, a lente natural, né? Os raios luminosos que vão passar pela córnea e pelo cristalino e vai para onde? Vai ficar uma imagem desfocada, porque nesse caso a imagem ela não está sendo formada na retina, e sim um pouco à frente dessa retina, como vocês podem ver. Então, uma correção disso seria uma lente divergente. Para quê? Que esse raio luminoso ele adentre a sua córnea e a imagem seja formada onde deve ser formada, onde? Na retina. Enquanto que aqui na hipermetropia, desculpa, a gente vai ter uma imagem ainda mais desfocada, porque no caso da miopia, você não consegue ver de longe. E a hipermetropia seria o quê? A dificuldade de enxergar de perto. Justamente porque você tem uma obstrução, o seu olho está mais achatado, né? Esse globo ocular. Aí uma forma de a gente corrigir é com as lentes convergentes, diferentemente da miopia. Temos também o astigmatismo, que ele é outro problema muito comum na visão. Como é que ele acontece? Nesse caso, é devido à alta incidência de quê? De raios luminosos. Nesse caso aqui, você consegue ver o objeto, só que ele vai estar muito desfocado, justamente porque o seu olho ele fica mais sensível àquela claridade. Então, como correção, além de utilizar essas lentes, elas vão fazer o quê? Com que esses raios eles se desviem desse ponto. E você consiga enxergar com maior precisão aquele objeto ou aquela figura. Aí outros problemas são a catarata, que ela é o quê? Quando a lente está perdendo a parte daquela transparência que ela é necessária para que a gente possa estar o quê? Formando a imagem. E isso vai prejudicar a visão. A longo prazo, como consequência, temos a cegueira. Mas para isso também tem várias cirurgias, tanto a laser quanto a raspagem, para que você possa estar retirando, evitando esse problema. Já no glaucoma, a gente tem um excesso do quê? De humor aquoso, o que vai aumentar a pressão dentro do olho, que isso também a longo prazo pode fazer com que você perca esse olho. E o daltonismo, que nada mais é que uma dificuldade de distinguir as cores. Uma pessoa daltônica, nesse caso, ela, por exemplo, consegue enxergar o amarelo e o azul, mas outras cores, elas acabam sendo despercebidas. Às vezes fica branco ou fica preto. Isso também tem vários níveis que uma pessoa daltônica possa estar identificando certa cor. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau!